Tudo bem com vocês? Olá, turminha. Aqui quem fala é a Pronea. Hoje nós vamos fazer uma correção do livro da página 317 em diante. Essa página aqui é a 317. Vamos começar a corrigir ela, tá certo? Pegue um livro, por favor, e vamos passar a corrigir a nossa atividade, certo? Olha só. Nessa página 317 fala o seguinte: a hidrosfera é formada por todos os ecossistemas do planeta e pelos seres vivos que nele habitam. Retomando o que você estudou sobre a constituição da biosfera, analise a imagem ao lado. Faça o que se pede. A questão está pedindo para vocês colocar um X nas partes da figura correspondente à hidrosfera. Onde é a hidrosfera? A biosfera é dividida em 3 partes: hidrosfera, atmosfera e litosfera. A atmosfera é a parte do ar, que são os gases. Hidrosfera é a parte da água. E a litosfera, que também é chamada de crosta terrestre, é a parte sólida da Terra. Se ele mandou você botar um X na figura, na parte da hidrosfera, onde é que fica? Aqui. Aqui vai ficar o meu X, tá certo? Vou fazer um Xzinho aqui para vocês verem. Tá? É aqui nessa parte da hidrosfera, tá certo? Bom, agora vamos para a letra B. Quais são os seres vivos visíveis na figura? Eles fazem parte da biosfera? Vamos retornar aqui. Quais são esses seres vivos? Bom, nós não podemos ver muita coisa, né? Pelo que nós podemos ver aqui, que a imagem mostra, são os vegetais. A água não possui vida. A luz solar não possui vida, certo? E nem as nuvens, nem as pedras, só os vegetais, certo? Vamos ver aqui. Show. Para quem não conseguiu acompanhar, eu vou colocar para vocês verem a resposta, tá? Dá uma pausa, tá certo? E copia a resposta para quem não fez corretamente. Letra C. Que fatores presentes na biosfera garantem a manutenção da vida? O que permite a manutenção da vida? Vamos recapitular o que nós estudamos na sala de aula. O que permite a manutenção da vida é o quê? Os gases, a água, certo? O que acontece? A temperatura adequada. Nós não podemos viver com temperatura muito alta, porque as nossas células, o nosso corpo não aguenta. Então, o que permite é o quê? Nada mais é do que isso que eu falei agora. Eu vou apagar aqui, para vocês conseguirem ver se respondeu certinho. Certo? Dá uma pausa e copia. A segunda questão. Cientistas acreditam que aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, nosso planeta era coberto... deixa eu colocar aqui rapidinho. Era coberto por, letra A, vegetais de grande porte. Letra B, camadas pelo gelo que flutuam na água. Letra C, poeira cósmica proveniente do espaço sideral. Letra D, material pastoso em altíssima temperatura. E letra E, água salgada e barrenta. Vou dar 1 segundo para vocês responderem. Bom, vegetais de grande porte não é verdade, tá certo? Esse aqui está falso. Camadas de gelo também não. Poeira cósmica proveniente do espaço sideral? É isso? Também não. A resposta correta é a letra D, que é o material pastoso em altíssima temperatura. Água salgada e barrenta também não, essa é falsa. Agora vamos para a terceira questão. Identifique o local da biosfera relacionado a cada ser vivo mencionado. E eu vou falar, a litosfera é o quê? É a parte de quê? O que é... Quais são os seres vivos que estão na litosfera? São o quê? São vegetais que fixam suas raízes corretamente. Vai ser isso mesmo. Vamos lá. E a letra B, hidrosfera. Quem é que habita na água, gente? São os pássaros? Não, são os peixes. Essa questão tá bem legalzinha, né? Para vocês revisar. E nela voam os pássaros. Onde é que os pássaros voam? É na hidrosfera, dentro da água? É dentro da terra? O pássaro vai voar no chão. É isso? Não, o pássaro vai voar no ar, que é a atmosfera, certo? Agora vamos para a seguinte, quarta questão. Isaac Newton foi um cientista inglês que supôs que a Terra atrai os corpos. Se eu falo de atração, automaticamente você já pensa logo. A atração da Terra é o quê?
É a gravidade, certo? Toda vez que eu estiver falando a você sobre a atração da Terra, que o universo, a Terra mantém os corpos atraídos através de uma força. Que força é essa, professora? A força gravitacional, ou seja, uma força de gravidade, tá certo? Vamos para a letra B. Explique com suas palavras o que é força da gravidade. É a força de atração dos corpos, entre os corpos dentro da onde pró da Terra. Tá certo? Coloca aí a resposta direitinho. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar. Vocês copiarem se vocês não fizeram certo, tá bom? Vamos lá. Agora, quinta questão. Para fim de estudo, a Terra foi dividida em camadas. Você lembra que nós estudamos as camadas da Terra? Fizemos também um trabalho de massinha de modelar? Vamos lá. Quais são os critérios de classificação dessas camadas? Como é que ela foi classificada? Através de quê? Da temperatura, da composição química, da textura, se é alta ou muita temperatura, se não é, o aspecto físico dessa camada. Quem não conseguiu responder, dá uma pausa no vídeo aí e copia, tá? Vamos lá. A sexta questão. Esse texto está falando sobre a viagem ao centro da Terra, tá bom? Aí a questão pergunta: há a possibilidade de um ser vivo chegar ao centro da Terra? Justifique sua resposta. É claro que não. O centro da Terra tem o quê dentro do centro da Terra? Vamos relembrar? O que tem dentro do centro da Terra? O núcleo. O núcleo é muito quente. Então não tem condição de ninguém chegar lá. As pessoas vão morrer. Vão virar churrasquinho. É isso mesmo, vão virar churrasquinho. Então não tem condição. Nem churrasquinho vai virar carvão mesmo. Aqui está a resposta, tá? Quem não conseguiu responder corretamente, corrige, por favor. Letra B. Supondo que os personagens do livro conseguissem chegar ao núcleo interno da Terra, o que provavelmente eles veriam lá? Bom, o que eles iam ver? A estrutura sólida, formada principalmente por ferro e níquel, em altas temperaturas. Isso não ia ser possível, né, gente? Isso só é uma suposição. Quem não conseguiu responder, por favor, corrijam aí, tá? Letra C. Se não é possível chegar ao centro da Terra, como os geofísicos, ou seja, quem são os geofísicos? São pessoas que estudam a estrutura da Terra, tá? A estrutura interna, a estrutura externa, são geólogos também, tá? Esses geofísicos, ele vai estudar basicamente a estrutura, como é feita, como é que a Terra é, quais são as camadas. Vocês conseguem ter noção de como é o nosso planeta por dentro? O geofísico vai fazer o quê? Ele utiliza métodos diretos, tá? Deixa eu apagar para vocês darem uma olhadinha na resposta. Eles utilizam métodos indiretos, como a análise do grau geotérmico. O que é o grau geotérmico? A temperatura da Terra. E também ele vai usar o quê? As ondas sísmicas. As ondas de quê? As ondas de tremores da Terra, para ter a noção de como é o interior do nosso planeta, tá certo? Sétima questão. É muito difícil trabalhar em minas em grandes profundidades, certo? Uma das principais dificuldades é a necessidade de manter um ambiente refrigerado. Ou seja, de manter um ambiente o quê? Um ambiente que a pessoa consiga respirar, que não seja muito quente. Explique por que esses locais, no caso, em grandes profundidades, são tão quentes. Automaticamente, por quê, gente? Me responde aí, por quê? Por que será que é tão quente? Vocês sabem me responder por que é tão quente? Se tem uma certa profundidade, o que acontece? Se tem uma certa profundidade é porque está mais próximo do quê? Quanto mais profundo, mais quente vai estar, porque está mais próximo do núcleo. Então, é por isso que é muito quente o local, tá? Regiões mais profundas são regiões muito quentes. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a temperatura. Primeiro, porque está próximo do manto, e o manto está próximo do quê? Do núcleo, que é mais quente ainda do que o manto. Olha, nós não conseguimos chegar no núcleo, né? Oitava questão. Se o núcleo externo pudesse perdesse totalmente a sua temperatura, o que provavelmente aconteceria com o magma do manto? Simplesmente ele perderia também a temperatura, porque quem mantém o manto quente é quem? Desculpa, me perdi. Se o núcleo externo perdesse totalmente a sua temperatura, o que provavelmente aconteceria com o magma do manto? Bem, o magma do manto perderia
a temperatura. Por quê? Porque o manto, no caso, o próprio magma do manto, que é o líquido, tá? É a região dentro do manto, tem esse líquido chamado magma. Ele tá quente, por quê? Porque o núcleo manda a temperatura para ele, certo? Vamos para a nona questão. As linhas do lado da figura a seguir está as camadas da Terra que nós trabalhamos na sala. Trabalhamos eu explicando no quadro, trabalhamos fazendo o desenho no caderno, trabalhando eu fazendo o trabalho da massinha de modelar. Bom, a primeira camada é o quê? A crosta terrestre. A segunda, manto. Manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Para quem não acertou, eu acho que todos acertaram, né? Porque foi bem batido esse assunto na sala de aula. Letra A. Escreva o nome da camada onde se encontra o magma. Manto. Letra B. Qual a camada do núcleo é sólida e é formada por ferro e níquel? Quem não souber essa questão é porque não está estudando, porque deixou o livro de ciências para lá. Porque nós trabalhamos muito sobre isso. O que é que tem ferro e níquel? É um núcleo. Que núcleo, professor? É interno ou externo? O interno. Tá certo? Letra C. A espessura da crosta terrestre varia de acordo com a região. Em geral, onde se encontra a parte mais fina e onde se encontra a parte mais espessa da crosta terrestre? Olha só. A parte mais fina está nos oceanos e mares. E as mais espessas estão onde? Nos continentes. Continentes são o quê, professora? Continente é a parte da Terra, tá certo? A parte onde nós pisamos. 10ª questão. Complete as frases com as palavras abaixo. A. É a camada mais superficial da Terra. É o quê? Crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte mais superficial do manto, forma uma litosfera, certo? É a litosfera que é formada a partir da crosta terrestre. Logo abaixo da crosta está o manto. Sua maior parte é formada por uma massa fluida e muito quente, denominada de magma. E quando esse magma ele é expelido, acontece o quê? A lava sai do magma, no caso, o magma vira lava e resfria na superfície terrestre, no chão, e vira rochas magmáticas. Letra D. A litosfera encontra-se dividida em grandes blocos, chamados de quê? Placas litosféricas ou placas tectônicas, certo? O núcleo é a camada mais interna da Terra, apresenta altíssimos níveis de temperatura e pressão. 11. Os terremotos causam grandes danos à humanidade. Esses fenômenos naturais podem ocorrer quando? Quando é que ocorre, no caso, os terremotos? É quando duas placas tectônicas elas se colidem, elas se batem, tá certo? E aí sofrem um atrito contra a outra. E esse atrito vai acontecer o quê? Vai causar movimentos bruscos de acomodação das placas para elas se colocarem no lugar novamente, se alinharem, produzindo o quê? Os tremores, que são as ondas sísmicas. Qual é a resposta, professora? A letra C. Bom, agora vamos para 220. 220, vamos lá. Leia a reportagem a seguir. Tá falando sobre terremoto, aí a letra A, para a gente não perder tempo, tá? Qual é a pergunta? Explique por que os terremotos são mais comuns em certas regiões do planeta. Por quê? Tem regiões, tem lugares que ficam em cima das placas tectônicas, que é o caso do Brasil. Então, o Brasil, ele não sofre terremotos porque ele está no meio das placas tectônicas. E quem está nas bordas, que vai sofrer esse terremoto? Aqui, os terremotos são mais comuns em que o planeta se encontra o quê? Ao encontro das placas. Por exemplo, entre uma placa tectônica e outra, rachadura e outra, vai acontecer o quê? Os terremotos. Letra B. O terremoto mencionado no texto gerou um tsunami. Esse texto aqui fala que as placas tectônicas bateram, gerando um tsunami. O que é tsunami, professora, é aquela água do mar que sobe gigante, tá certo? Por quê? Porque das placas tectônicas continentais, tá debaixo da água. Aí, isso acontece o quê? Na costa sobre o oceano, sobre a parte do mar, tá certo? Agora vamos para o 13. Os geysers são jatos de água quente e vapor de água que sai do subsolo. Como se formam os geysers? Ele é formado pelo quê, gente? Vamos relembrar? Ele é formado
por uma massa pastosa muito quente, formada por rochas derretidas que constituem o manto terrestre. Essa 16 aqui, vou rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. Para recordar os conceitos massa, volume, matéria e corpo, associe a coluna de acordo com a primeira. O que é a massa, gente? A massa nada mais é do que a quantidade de matéria de um corpo, tá certo? A massa é isso aqui. Corpo. O que é o corpo, professora? O corpo é a porção da matéria. Volume. O que é o volume, Pro? O volume nada mais é do que o espaço ocupado por qualquer sólido, certo? E o que é matéria? É tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e tem volume e pode ser medido. 15, que é a última questão que nós vamos corrigir hoje. O magma se encontra no manto terrestre, certo? Explica a diferença entre... Peraí, rapidinho. Explica a diferença entre o magma e a lava vulcânica. Bom, eu vou explicar. O magma está interno, dentro do vulcão. Quando ele é expelido, ele vira lava vulcânica. Eu expliquei muito isso na sala de aula. Eu acho que vocês não têm dúvida. Dá uma pausezinha aí no vídeo para copiar, para quem não conseguiu responder a questão. Bom, um forte abraço. Nós acabamos a nossa aula de hoje, a nossa correção. Beijos, fiquem com Deus.